Oi, gurias, tudo bem? Hoje o assunto é como ter uma retenção de 30 dias. O que eu quero com isso, né? Eu quero que vocês consigam aumentar a durabilidade da extensão de vocês, porém, gostaria de deixar bem claro aqui. Eu, como profissional, não quero que a minha cliente volte a cada 30 ou 40 dias, né? As contas não vencem a cada 40 dias. Mas é importante que se a cliente não possa fazer uma manutenção naquele prazo, que mesmo que ela volte com 30 dias, ela ainda tenha bastante extensão, certo? Separei aqui também todos os protocolos importantes para que vocês consigam fazer uma extensão, ter uma durabilidade muito grande, certo? Assim, ó. Primeiro lugar, é importante a gente fazer a acoplagem em 100% dos fios naturais. O preenchimento de 100% dos fios garante uma retenção muito maior. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado de preencher todos os fios. Como é um pouco complicado de enxergar as camadas, é bom que a gente utilize as fitas, né, para fazer a divisão em camadas dos cílios e a gente consiga visualizar ali de uma forma bem correta para conseguir fazer esse preenchimento, principalmente se for iniciante, para não ficar um monte de fio aglomerado, certo? Um outro ponto, é importante a gente fazer a acoplagem sempre a 90 graus. O que é a acoplagem a 90 graus? A gente vai seguir a direção da raiz e não do fio. Às vezes o fio ele começa retinho e ele entorta. A gente não tem que entortar o fio da extensão junto. A gente tem que acoplar. Imagina que o fio ele tá torto, a gente vai acoplar ele retinho numa distância de 90 graus. Outro ponto, sacudir o adesivo durante 1 minuto no primeiro atendimento do dia. É muito importante misturar os componentes. Há profissionais que dizem que se o adesivo é de boa qualidade, ele não precisa ser misturado. Mas, como o adesivo ele tem muitos componentes, eu prefiro sacudir o adesivo durante 1 minuto pelo menos no primeiro atendimento e nos outros atendimentos uma média de uns 30 segundos e após eu aplico no anel. Eu utilizo anel, não utilizo pedra. Então, vamos para o próximo. Certificar que a umidade e a temperatura tá adequada pro adesivo que tu usa, certo? Se o teu adesivo ele é para trabalhar com umidade de 35 a 60%, a tua umidade não pode estar mais e nem menos do que isso. E vocês têm que respeitar isso para que o adesivo ele trabalhe bem. Eu gosto de trabalhar numa umidade ali em média de 60%, uma temperatura de uns 21 graus. Essa para mim é umas medidas de segurança que eu sei que o adesivo vai trabalhar muito bem nessa umidade e temperatura. Outro ponto, cuidar o tempo de acoplagem, porque o nosso adesivo ele tem um tempo de secagem. Então, como ele tem um tempo de secagem, a gente tem que respeitar ele. Se o adesivo, se tu já checou a umidade e temperatura e tá correta pro teu adesivo, ele vai secar no tempo que está descrito na embalagem dele, correto? Então, se, por exemplo, for um adesivo de secagem de 1 segundo, significa que quando tu molhar o fio no adesivo e tu retirar, esse é o tempo que tu tem para acoplar o fio. Então, tu tem 1 segundo para fazer isso, é pegar e colocar, pegar e colocar. É assim que funciona, certo? Outro ponto, higienização correta. Eu fiz um vídeo aqui para vocês mostrando a questão da higienização. É importante que vocês esfreguem bem a raiz dos cílios da cliente. E tenha esse cuidado, higieniza muito bem, se for necessário, higieniza até 2 vezes, 3 vezes, o quanto for necessário. Se a cliente ela vir com maquiagem, tu dá um demaquilante ou algo para ela ir no banheiro retirar. É importante que ela retire a maquiagem de todo o rosto. Por quê? Se a cliente, por exemplo, ela vai lá e ela tira só a maquiagem da região dos olhos, mas ela tá com base na testa, tá com base no nariz.
A base que tá na testa, a oleosidade vai descendo e uma hora vai chegar nos cílios. Então é importante que vocês peçam para que ela retire toda a maquiagem ou já vá sem maquiagem de preferência. Outro ponto é trocar o líquido com frequência. Eu costumo trocar o líquido de higienização diariamente. Por quê? Porque ele precisa estar novinho, gente. Imagina vocês deixarem, por exemplo, uma água parada durante 2, 3 dias ou até uma semana. Isso vai influenciar na retenção, certo? Então, o líquido, ele acaba perdendo a... Geralmente usam Johnson, né? Eu tô usando o Effaclar no momento, mas ele vai perdendo toda essa... o efeito que ele tem que ter, né, de limpeza. Então é importante que a gente faça a troca diária ou no máximo em 2 dias. Outro ponto, eu lavo os cílios da cliente com soro, não com água. Não tenho o costume de usar água, eu prefiro o soro porque ele regula o pH do fio. Então ele acaba tirando muito mais oleosidade do fio da cliente. Outro ponto, vamos lá, tô sendo bem rapidinha. O primer, tá? Eu utilizo primer em todas as clientes, geralmente. Principalmente clientes que vieram com maquiagem ou que tem um fio ácido. O que é um fio ácido? Aquele fio que tu vê que ele é mais grossinho, ou que então tu vai acoplar e o fio fica sambando, é porque é necessário fazer a utilização do primer para que ele possa abrir escamas do fio, né? Claro que ele não é perceptível a olho nu, mas ele vai abrir as escaminhas ali e o fio também não vai ficar tão oleoso, facilitando a acoplagem. Então, tu só vai colocar o fio ali e ele já vai grudar. Isso me ajudou muito para aumentar minha retenção. Outro ponto é a distância da raiz de 0,5 milímetro. Quando a gente coloca uma distância da raiz muito grande, o fio ele vai cair com mais frequência, né? Ele vai estar muito distante da raiz. Então, uma distância ali de 0,5 milímetro, que é a espessura de um cartão de crédito. Outro ponto, cuidar para não ter sticks. Os sticks são quando um fio de extensão gruda no outro ou um fio natural gruda no outro. Isso não pode acontecer, porque quando esse fio, vamos supor que eu tenha um fio baby e um fio na fase catágena, na telógena. Se esse fio for cair, ele vai puxar esse junto e os dois vão cair. Então, tu vai estar interrompendo o ciclo de crescimento de um fio. E se tiver muitos sticks, vai interromper o ciclo de crescimento de muitos fios. Isso não pode acontecer. Então, quando tu fizer a acoplagem ali do fio, tu pegou, colocou o fio, tu continua segurando pelo menos mais uns 3 segundinhos aí pra te certificar de que não vai grudar no fio do lado. E quando for retirar a pinça, retira bem devagar. Porque quando a gente faz um impulso muito grande, aqueles fios que estão isolados vão se grudar muito rápido, certo? Quanto mais leve for o feno, mais tempo ele vai durar. Não tem necessidade de pegar 10, 15, 20, 25 fios para fazer um mega volume, certo? Eu trabalho com volume russo com 4 fios. Eu faço fãs 4D para volume russo e faço fãs 8 a 10D para mega volume. E fica um resultado maravilhoso, dá um mega volume realmente. Então, não precisa fazer fãs com muito peso. Isso vai facilitar para que caia mais rápido. E o outro ponto é que, além de facilitar para que ele caia mais rápido, vai uma quantidade maior de adesivo, geralmente, certo? Porque quando pegam 25 fios, por exemplo, ele vai pegar um bolo maior de cola do que se fizer um feno com 8 fios. Então, tudo isso influencia na durabilidade da extensão e é muito importante que vocês preencham todos os fios. Tem clientes que eu faço volume 4D que parece um mega volume porque tem muito fio. Então, o ponto principal aí é preencher 100% dos fios naturais. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero estar conseguindo ajudar vocês, porque esse é o meu objetivo aqui. E fico muito feliz que tu tenha assistido até o final. Muito obrigada, não esquece de deixar o teu like e de me mandar sugestões aqui nos comentários.